E quando o atleta está começando a jogar, quando o atleta está na base, né? O que você acha que ele deve priorizar aprender? Porque muitos falam de competição, alguns falam de fundamento. Para você, o que é essencial para o atleta nessa idade? Olha, vou ser bem honesto com você. Para mim, é importante competir, sim, mas principalmente é importante o jogador aprender a lógica do jogo, aprender os conceitos do jogo, aprender técnica, aprender fundamentos, coisas que vão alicerçar a carreira dele lá na frente, né? Não adianta nada ele ser um jogador muito competitivo, que compete e sabe competir pra caramba, só que chega lá na frente, quando afunilar as coisas, ele não tem ferramenta, não tem a técnica apurada e acaba ficando para trás. Então, acho que a base, principalmente o começo dela, é o momento que o jogador tem que focar nesse tipo de coisa, no desenvolvimento individual, técnico, desenvolvimento individual tático e aí também no desenvolvimento coletivo Legal, legal. tático e enfim. Ótimo, porque essa é a dúvida de muitos pais, né? E agora falando um pouco sobre, vamos dizer assim, o Palmeiras em si, que você trabalha. O que você acha que todos os jogadores do seu elenco, eles têm como característica em comum? Tem alguma coisa que todo jogador de futebol costuma ter, por isso que vocês costumam aprovar? Não digo nem de habilidade, algo do tipo, mas mais psicológico, mental. Cara, é um negócio que é engraçado, né? Quando a gente começa a trabalhar com futebol de alto rendimento, a gente percebe que, e não só futebol, né? Qualquer esporte de alto rendimento, o atleta, o jogador, ele precisa, mais do que tudo, ter resiliência, né? Que a gente fala. Que é o cara que não desiste, o cara que vai atrás, o cara que busca, o cara que não se conforma em não conseguir determinada coisa e vai atrás e tenta, de algum jeito, dar a solução dele para aquele problema. Então, se eu tiver que escolher uma característica, é essa resiliência, né? O jogador e o atleta em geral, ele precisa ser resiliente porque ele vai ter muitas dificuldades na vida, ele vai ter diversos problemas e ele vai ter que aprender a superar de um jeito ou de outro para ele conseguir chegar no objetivo dele. Ótimo. Eu vou aqui, antes de fazer uma pergunta minha, já vou abrir para o pessoal, né? Porque muita gente está perguntando sobre avaliação, o que você observa, o que você avalia. Então, eu vou escolher um que escolheu isso, um que perguntou, vamos ver o que tem a dizer. Aí, ó. Douglas perguntou, o que você observa em um teste no atleta? Então, o que eu observo geralmente, e assim, eu tenho isso como conduta e a gente acaba coincidindo que o Palmeiras tem essa visão também, de que numa avaliação a gente não quer, a princípio, ver o contexto geral do jogador, se ele tem é, o aspecto coletivo já muito desenvolvido, se ele tem um aspecto tático desenvolvido, principalmente nas idades menores, a gente quer ver se ele tem uma boa relação com bola, uma boa técnica. São esses os fatores que a gente mais leva em consideração. Além disso, eu também busco levar esses fatores psicológicos que eu citei, né, de resiliência. Então, a gente tenta proporcionar situações de dificuldade para o atleta mesmo, para a gente ver como ele se porta nesse tipo de ambiente, no ambiente com pressão, no ambiente com alguma dificuldade. Sabendo também que cada atleta é um atleta, né? Cada atleta tem a sua particularidade. Muitos meninos, quando mais novos, eles têm uma certa dificuldade em se impor, em ser protagonistas, mas isso tem que ser adquirível, né? A gente tem que notar que o jogador ele está tendo uma dificuldade, mas ele tem uma característica para isso, porque se o jogador ele não busca ser protagonista, ele acaba ficando para trás. Então, esses são os fatores que a gente acaba mais olhando mesmo. Ótimo. Isso que você falou sobre competitividade, a gente toca bastante aqui nesse ponto, né? Que o atleta tem que ter isso, senão ele acaba ficando para trás, né? O futebol é muito competitivo, né? E entrando um pouco nesse assunto, eu queria até te perguntar. O Palmeiras é hoje uma das melhores bases do Brasil, com certeza, a gente nem tem o que discutir. E a competitividade cada vez aumenta cada ano que passa. E todo ano, provavelmente final de ano e meio de ano também, existem os cortes, né? Eu queria que você falasse por que a grande maioria dos meninos acabam por ser cortados. É claro que tem a parte técnica, mas tem outros fatores também, não tem? Tem outros fatores. Lá no Palmeiras a gente leva muito em consideração a projeção que a gente vê do atleta, tá? E aí não é uma decisão unilateral, não é o treinador acha isso, então vamos tomar a decisão, não. É uma decisão colegiada, né? Uma decisão tomada em conjunto com coordenação técnica, coordenação geral, outros treinadores, para a gente tomar uma decisão que tenda a ser a menos errada possível, né? A gente sabe que a gente não vai acertar 100% das vezes, mas a ideia é minimizar o erro. E o fator que a gente mais busca mesmo é essa projeção. O que a gente vê desse jogador com as características que ele tem hoje projetadas lá para frente, com
com a evolução que a gente imagina que ele vai ter lá na frente, em qual nível a gente acha que ele vai chegar. Às vezes, o Palmeiras, como você mesmo citou, né, hoje é uma das melhores bases do Brasil, sem dúvida, e é por muito trabalho. Muitas vezes a gente não tem um interesse em um jogador que a gente vislumbra que não vai chegar num nível em que o Palmeiras espera. Mas talvez esse jogador tenha espaço em outro clube. Então, para a gente também, a gente não considera justo manter um jogador que a gente já tem quase certeza, não dá para ter certeza, obviamente, mas que a gente imagina que não vai chegar no nível que a gente espera e não proporcionar para ele um outro ambiente que ele possa se desenvolver e chegar no melhor dele.